Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Verificando a existência de quórum, convido a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 4 de maio de 2020. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 4 de maio de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador João Augusto Rodrigues da Silva, para fazer a leitura do expediente recebido do Executivo Municipal. Ofício número 085/2020. Ao senhor Regis Jungues, presidente da Câmara de Vereadores. Bom Princípio RS. Fábio Persch, prefeito municipal de Bom Princípio, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do município de Bom Princípio, encaminha ao Legislativo o Decreto Municipal número 062/2020, de 14 de maio de 2020, em anexo, no qual abre crédito extraordinário ao orçamento de 2020, com o objetivo de combate e prevenção do coronavírus, Covid-19. Atenciosamente, Fábio Persch, prefeito municipal. Dada a ciência, comunico que o Decreto 062/2020 se encontra à disposição dos nobres vereadores na Secretaria da Câmara. Projeto de Lei 013/2020 dispõe sobre a redução da faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias, de acordo com o disposto na Lei Federal número 13.913, de novembro de 2019, e da outras providências. Obrigado, vereador. Encaminho para a ordem do dia da presente sessão, em primeira discussão e após para as comissões permanentes da Casa. Convido o primeiro secretário, o vereador João Augusto Rodrigues da Silva, para fazer a leitura do expediente recebido dos vereadores. Projeto de Lei do Legislativo, número 009/2020, de autoria do vereador presidente Regis Jungues, que estabelece, junto às empresas locais, o programa Troco Solidário, o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do município. Projeto de Lei do Legislativo número 010/2020, de autoria do vereador presidente Regis Jungues, que altera o artigo 1º, alíneas A e B da Lei Municipal 2647/2018, que denomina ruas do município, da outras providências. Encaminho os referidos projetos de lei para a ordem do dia da presente sessão, em primeira discussão e após para as comissões permanentes da Casa. Pedido de informações 001/2020. Requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 176 e 177 do Regimento Interno, seja solicitada informação à Administração Pública, Executivo Municipal, a fim de que esta informe se o calçamento feito na comunidade Paraíso foi através do calçamento comunitário ou contribuições de melhorias. Encaminho conforme solicitado. Indicação de vereador 020/2020.
O vereador Fábio Luiz Huber, MDB, apresenta a seguinte indicação: seja feito um estudo para viabilizar redutores de velocidade na rua do loteamento Primavera, no bairro Bonfim Alto. Indicação de vereador 021/2020. O vereador Gilmar José Haas, PSDB, apresenta a seguinte indicação: colocação de lâmpada na rua São Paulo, próximo à Chácara do Ziuco. Obrigado, vereador. Encaminho conforme solicitado. Como não temos inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo, número 03 de 2020, que dispõe sobre a redução da faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias, de acordo com o disposto da Lei Federal número 13.913, de novembro de 2019, e da outras providências. Projeto de Lei 013/2020, de 15 de maio de 2020, dispõe sobre a redução da faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias, de acordo com o disposto na Lei Federal número 13.913, de novembro de 2019, e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, a Lei Federal número 13.913, de 2019, de 25 de novembro de 2019, alterou a Lei número 6.766/79 para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável, contígua às faixas de domínio público de rodovias, e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal. Com efeito, na redação original do inciso 1º do artigo 4º da Lei número 6.766/79, constava a necessidade de observância de uma faixa não edificante de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. É sabido que quase a totalidade dos municípios brasileiros com rodovias federais em seu perímetro urbano possuem edificações sobre a faixa referida, o que ocasionava uma situação de insegurança jurídica em razão da irregularidade das ocupações. Com a Lei número 13.913/2019, a União flexibilizou a regra, possibilitando que por lei municipal seja reduzido a área não edificante até o limite mínimo de 5 metros. Além disso, estabeleceu que as edificações construídas nesse modo, até a publicação da Lei Federal 25/11/2019, estariam dispensadas no limite em questão, 5 metros. A definição da extensão das faixas não edificante cabe aos municípios, tendo em vista que a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para ordenar o território urbano, mediante planejamento e controle do parcelamento, do uso e da ocupação do solo urbano, artigo 38º. Os instrumentos adequados para a fixação de suas dimensões são o plano diretor e as diretrizes de urbanização expedidas por ocasião do parcelamento do solo, que são planos urbanísticos específicos para o território a ser ordenado. A União apenas está a definir o limite mínimo de largura dessa faixa, em atenção à sua prerrogativa de legislar concorrentemente sobre o assunto e, portanto, estabelecer apenas norma geral, conforme prevê o inciso 7º e o inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal. Em razão disso,
com o intuito de regulamentar a norma federal para que seja aplicada no âmbito municipal, bem como contribuir para a regularização das ocupações existentes, apresenta-se o presente projeto de lei para apreciação e votação dos nobres edis. Atenciosamente, Fábio Pech, prefeito municipal. Obrigado, vereador. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 03 de 2020, que dispõe sobre a redução da faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias. Por favor, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, o presente projeto, no meu entendimento, o que lhe há de melhor a oferecer para o nosso município, sem sombra de dúvidas, é a regularização daqueles prédios já hoje construídos, que entendia-se até o presente momento estavam fora da legislação. Oportunidade essa que agora é dada para uma regularização dessas edificações que estão contíguas com o espaço que antes então era entendido seria do DAER ou do DNR. Nosso município, por sua natureza, ele já tem falta de espaços edificáveis, né? Nós todos sabemos que nós temos, ou é um morro, ou é uma questão de enchentes, né? Então, nós precisamos um bom aproveitamento do nosso solo para a nossa cidade poder se desenvolver, nossos bairros poderem se desenvolver, aqueles que estão ladeando as rodovias. Nós temos aqui a 122, a RS 122, e nós temos a 415, que vai em direção a Tupandi. Sem sombra de dúvidas, a que mais nos preocupa é a RS 415, uma vez que ela passa exatamente no centro da nossa cidade. Hoje, inclusive, ela está não claramente definida, mas o DAER entende que seja a parte que passa ali atrás do Érico, que nós sempre chamamos, né, por aquela avenida, e no futuro, quem sabe, haverá um novo trajeto ao lado da subestação em direção a Tupandi. Mas, por hora, também é entendido como 415, a rua Adolíbio Seibel, né, que está aqui no seu princípio e até Arroio das Pedras, praticamente toda ela edificada, né, quando há espaço livre, tem uma casa ou está sendo construída alguma coisa. E é necessário nós aproveitarmos, deixar o cidadão aproveitar esses espaços, porque eles são nobres, eles desenvolvem nossa economia. Ali nós temos empresas que estão se instalando, inclusive amanhã deve dar início a uma empresa aqui no espaço, esse que outrora era utilizado pelo supermercado Flar. Está abrindo ali uma empresa fabricante de máscaras. Dizer ainda que os próximos 6 meses tem tudo vendido. Então, a economia, as residências que poderão ser edificadas pouco mais próximo, para um aproveitamento melhor daquele terreno que a pessoa adquiriu antes de estar estabelecido ali a 415,
é muito bom para eles, é muito bom para todos nós. Mas nós temos que também nos ater a uma questão de fiscalização que vai, e nós todos devemos participar, porque a Câmara é um órgão fiscalizador, né? Como a engenharia do nosso município deve fiscalizar, e o próprio órgão de fiscalização do nosso município. Então, para quê? Porque nós sabemos que existem alguns avanços, muitas vezes, que são feitos, são construídos fora do padrão regular. Qual é o padrão regular? Essa lei que diz que 5 metros a pessoa deve ficar afastada do perímetro regular da rodovia, que não é só o trajeto, só a pista de rolamento, e sim mais um tanto que fica distante do eixo dessa rodovia. É um passo a mais para nosso desenvolvimento. Sabe-se que outros municípios também já estão providenciando a mesma regularização de lei, partindo dessa liberação a partir do governo federal, que nos permite, então, legislar a respeito dessa questão. Eu sei que irá para a comissão de pareceres ainda o presente projeto, mas da minha parte tem pleno apoio e terá voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Obrigado. Por favor, vereador Lizinho. Senhor presidente e nobres colegas, assistentes do Facebook também, boa noite. O senhor vereador Darcio comentou, é uma polêmica, de fato. O que é 415 hoje? Se é a subida do Nestor Sábio, ex-prefeito, ou do Érico, que não é uma 415 hoje, é uma dobrada. O que eu já vim falando em outras sessões, eu vejo assim que nós, como vereadores e o executivo, nós tínhamos que sentar com o Dair ou o secretário dos transportes e ver uma viabilização, junto com o Tupandi também, para essa logística de sair fora da cidade. Não adianta nós ficar dentro da cidade. Se nós ter uma segunda opção, que seja a subida da subestação, mas ela vai pegar uma parte da cidade. E tem hoje um refúgio por fora, que podia ser muito bem aproveitado, e essa logística seria muito melhor para Tupandi também, muito melhor. E por causa, eu sempre comento, nós temos que pensar para o futuro, e não só para o amanhã. E o futuro passa, e ligeiro, e nós estamos com muita coisa atrasados. Eu, particularmente, eu vejo isso também para mim. Sobre o projeto, lógico, as edificações que foram feitas antes disso, que foi feita a 415, na subida do ex-prefeito, foi asfaltado pelo município, uma parte já, até as esquadrias secas, se não me engano. Depois foi passado ao Estado. Lógico, repassando ao Estado, eles querem do eixo, 35 metros para cada lado. É ou não é? Eles não tinham culpa disso acontecer. Lógico, hoje, eu parabenizo o presidente, ele sancionar essa lei. Ele favorece a todos os municípios, não só a nós. Hoje estamos só, simplesmente, votando, hoje não, vai para a comissão, votando o projeto que ele sancionou lá. E parabenizo ele ter feito isso, porque, queira ou não queira, na subida aqui, todos os prédios estavam dentro do perímetro, território do DAE. Hoje está sendo corrigido.
Parabéns. E isso, o meu voto também vai ser favorável se ele na próxima sessão entrar. Seria esse, senhor presidente. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Por favor, vereador Vivinha. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes pelo Facebook. Falando ali da subida do ex-prefeito Nestor, aquela vez logo eu assim, a gente sabe que não tinha mais outra solução. Ou ia dar morte, ou realmente teve que achar alguma alternativa para desviar dessa lomba. É só uma pena quando foi feito aquele asfalto que aqueles engenheiros assim não diminuíram um pouquinho a lomba. Até para mim o ex-prefeito Nestor também errou, o muro dele estava avançado, não quis tirar, e para mim ele puxou o tapete para o lado dele, falar a verdade. Então se ele tivesse diminuído 1,5 metro, de repente esticado mais a lomba, o problema teria sido bem mínimo. Então nós temos que agradecer que não deu mortes ali, porque inúmeros caminhões quebraram, desceram de ré, porque não conseguiram mais perder o comando. Então ainda bem que não deu mortes. E naquela vez eu falava, a gente resolve um problema e cria outro. Aquele movimento pelo Paraíso do Vale. Porque imagina as caretas em diferentes horários, no meio daquele bairro, também é um problema. E na subestação também, na administração passada, eu falava com o ex-prefeito Vasco, fiscalizam, porque para mim aqueles postes estão muito dentro da rua. Não está sendo fiscalizado, mas quem fiscalizou, não fiscalizou certo, ao meu ver. É um outro problema se é para passar aqui. Então já tivemos sugestões de passar pelo Passo Salceiro ali, pelo paredão, mas já temos o problema do próprio paredão, né? Até pela lei, e o próprio paredão embaixo, ninguém sabe como é que pode ser a parte subterrânea dentro do rio, né? Se já não está tudo oco. Mas que nem o colega Luizinho falou, nós tínhamos que pensar juntos em alguma alternativa. Mas também sou favorável ao projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Ouvidas as contribuições dos nobres vereadores que se manifestaram, encaminho o projeto de lei do Executivo 03 de 2020, que dispõe sobre a redução da faixa não edificável ao longo das faixas de domínio públicas das rodovias. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para elaboração de um parecer. Na próxima sessão ordinária, entra na ordem do dia para segunda discussão e votação. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Legislativo número 009/2020, que estabelece junto às empresas locais o programa Troco Solidário, o qual tem a finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do município. Projeto de lei número 009 de 2020, de 11 de maio de 2020. Estabelece junto às empresas locais o programa Troco Solidário, o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do município. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei número 009/2020, de autoria do vereador Regis Jungs, presidente da Câmara, tem por objetivo estabelecer junto às empresas locais o programa Troco Solidário, o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do município de Bom Princípio. A presente lei disponibiliza aos cidadãos que desejam exercer a solidariedade, em que, às vezes, a falta de informação das formas de como realizá-las acaba por obstar tal ato, e o corrido cotidiano de cada um impossibilita. Assim, com um gesto simples de abrir mão de centavos de seu troco nos produtos comprados em estabelecimentos comerciais do nosso município, podemos estar fazendo a diferença e garantindo o sustento e as melhorias necessárias para um melhor atendimento às entidades que prestam serviços filantrópicos. Além do mais, quando da adesão do comércio ao programa, será disponibilizada
uma caixa coletora de responsabilidade da entidade beneficiada, identificada com os dizeres troco solidário, onde o consumidor poderá depositar sua contribuição de forma voluntária. Ressalta-se que isto tudo através de um sistema direto e transparente, pois as doações são retiradas das caixas coletoras por uma comissão formada por um representante da empresa, um representante do Conselho Municipal, a ser criado especificamente para essa lei, e um representante da entidade beneficiada, e um representante da ACI ou da CDL. Contamos com a aprovação do projeto, visto possuir amparo constitucional e legal sobre a matéria. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 11 dias do mês de maio de 2020. Vereador Regis Junges, PSDB, presidente da Câmara. Obrigado, vereador. Coloque em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 009/2020, que estabelece junto às empresas locais o programa Troco Solidário, o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do município. Está em discussão. Bom, colegas, trago este projeto para apreciação e vejo com bons olhos o mesmo. O Troco Solidário é um projeto que envolve a comunidade como um todo. Aquela moedinha que sobra do seu rancho ou da compra no mercado, 25 ou 50 centavos, que seja, já ajuda na totalidade. Pois com o apoio do nosso comércio podemos coletar valores para atender as demais demandas sociais. Sempre há quem precise de ajuda e assim, de moeda em moeda, conseguimos coletar recursos que beneficiam a sociedade. Contamos com a ajuda de todos neste trabalho que é de formiguinha, mas que trará resultados excelentes. Conclamo o apoio de todos e todas. Continua em discussão. Por favor, Darcy. Senhor presidente, em primeiro lugar, dizer que a sua sensibilidade em oferecer tal projeto, ela mostra uma questão muito humana. E com certeza, e os senhores vão concordar, e a senhora, nossa assessora também, e a todos que nos assistem, que pode-se juntar um valor bem razoável a cada semana que passa. Eu fiz rapidamente, enquanto estava sendo feita a leitura do presente projeto, um cálculo matemático baseado no número de habitantes que nós temos em nosso município. São entre 14 e 15 mil habitantes, dos quais penso que em torno de 3 mil a cada semana visita uma padaria, um pequeno mercado ou um supermercado, e entre as suas compras sempre há de receber alguma moeda, e se ele puder contribuir a cada 15 dias com R$1, então os senhores calculem comigo quanto a cada semana é possível se arrecadar através de uma ação legal e fazer então que esse dinheiro, esse recurso chegue nas mãos das entidades que estão desenvolvendo ajudas, parcerias para as pessoas que mais necessitam. Por baixo, eu calculo que é possível arrecadar hoje cerca de R$2.000 por semana para desenvolvimento desse projeto. O que é muito razoável, porque haverá de ter, então, a participação de toda a comunidade. Todos vão se sentir bem em poder contribuir.
mesmo sabendo que todos os senhores que estão aqui, nós estamos perdendo dinheiro. Nós estamos deixando de fazer dinheiro. Porque os negócios não estão fluindo com a naturalidade que há 3 meses atrás caminhavam. Todos nós precisamos ajuda, mas tem aqueles que muito mais precisam. Porque se eu pegar, não posso chutar um número, mas foram inúmeras as pessoas que perderam seu emprego. Ok, elas vão ter seu seguro-desemprego. Outros tantos buscaram os R$600 na Caixa Econômica Federal, mas, via de regra, esses valores não alcançam o gasto normal para uma vida saudável. E é de direito do cidadão poder se alimentar corretamente, poder se vestir corretamente. Agora vai começar o inverno. Tem aí acontecendo, inclusive, a doação de roupas. O município está recebendo roupas para fazer uma redistribuição. Então, o seu projeto, meu nobre presidente, ele vai ajudar em muito, e tenho certeza que a comunidade, os comerciantes, vão estar abertos a participar dessa campanha, uma campanha, que nem eu já disse há pouco, absolutamente legal e sendo bem organizada, e tenho certeza que vai trazer muitos benefícios aos cidadãos de Bom Princípio. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Ouvidas as contribuições dos nobres vereadores que se manifestaram, encaminho o projeto de lei do Legislativo número 009/2020, que estabelece junto às empresas locais o programa Troco Solidário, qual tem por finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do município. A Comissão de Legislação, Justiça, redação final. Para a elaboração do parecer. Na próxima sessão ordinária, entra na ordem do dia para a segunda discussão e votação. Solicito agora que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Legislativo 010/2020, que altera o artigo da Lei Municipal número 2647 de 2018, que denomina ruas do município. Projeto de lei número 010/2020, de 13 de maio de 2020. Altera o artigo 1º, alíneas A e B da Lei Municipal 2647/2018, que denomina ruas do município, da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei número 010/2020, de autoria do Poder Legislativo, altera o artigo 1º, alíneas A e B da Lei Municipal 2647/2018, que denomina ruas municipais situadas na localidade de Morro Tico-Tico. Visa este projeto de lei tão somente retificar as denominações constantes das alíneas A e B, visto que foram trocadas as letras dos nomes das ruas, o que está sendo sanado na presente proposição. Além disso, a solicitação do setor de engenharia para que seja corrigido a letra indicativa da rua, visto que a rua Oswino Schlindlein está situada a rua C e não a rua A, como descrito na Lei 2647/2018. Desta feita, necessária a correção da denominação da rua
para que possa o setor de engenharia dar continuidade na legalização dos loteamentos e ruas da localidade do Morro Tico-Tico. Por todo o exposto, espera o autor da tramitação regimental o apoio dos nobres colegas na aprovação do projeto de lei, que atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Câmara de Vereadores de bom princípio aos 13 dias do mês de maio de 2020. Vereador Regis Jungs, PSDB, presidente da Câmara. Obrigado, vereador. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 010/2020, que altera o artigo 1º, alíneas A e B, da Lei Municipal número 2647/2018, que denomina ruas do município. Está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto ele está fazendo uma correção, né? E essa correção ela vem a beneficiar uma questão que já está caminhando e que, se não for feito uma votação no dia de hoje, poderá atrasar mais 15 ou 20 dias. Então, eu penso assim, pela simplicidade que é, na verdade é uma correção interna do nome da rua, seria a sugestão minha, e se os senhores, o senhor presidente aceitar, e os senhores igualmente, os senhores líderes partidários aceitar, nós poderíamos inclusive fazer essa votação hoje, eliminaria-se esse projeto para ele já seguir os seus trâmites legais e normais, né? Não necessitando fazer uma maior discussão, creio eu, pela simplicidade do projeto de lei. Muito obrigado. Vou colocar a palavra à disposição dos colegas, se todos concordarem, colocamos em votação hoje. Última discussão, por favor, Luizinho. Senhor presidente, nobres colegas, pelo mapa aqui é do loteamento Schlinkmann. Isso é uma retificação de... Só troca. Tá? Sim, mas é só uma retificação. Só isso. Então, tranquilo. Alguém mais deseja comentar? Então a gente coloca o projeto número 010 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, fique de pé. Então o projeto está aprovado por unanimidade. Conceda a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com a possibilidade de à parte. A palavra está à disposição. Vereador Daniel, tens a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, assistente, eu quero aqui falar, deixa eu pegar aqui certinho. Dia 17, no domingo passado, né, foi mostrado no Globo Rural sobre a história do FLA Alimentos Naturais, né, do nosso amigo e ex-vereador Ramiro Flá, né, e toda a conjuntura de esforços de trabalho da sua família em prol de passar para os seus clientes conserva sem sal e vinagres e os vinagres orgânicos, né, feito do caldo de cana. O primeiro vinagre do Brasil, feito de caldo de cana. Então fica aqui registrado, se o empresário ex-vereador, senhor Ramiro, está assistindo, os parabéns, colocando, bom princípio, uma notícia ótima da família, da agricultura familiar, e isso é muito válido para nós no momento de crise, no momento de pandemia, e saber que está tendo um respaldo enorme o empreendimento de orgânicos dentro do nosso município. Tanto a família Flá, quanto as outras famílias da agricultura familiar,
que produzem esses alimentos orgânicos que vão ganhar cada vez mais espaço e estão ganhando nas prateleiras do mundo afora. Senhor presidente, colegas, assistentes, eu continuo muito preocupado com toda a situação que estamos vivendo ainda, atípica, não está nada normal ainda, preocupado com vários fatores, várias coisas, acredito que todos nós estamos preocupados, e não é só com a economia, é sim, vamos citar alguns pontos, é sim com o ano escolar que está aí, né? Olha, estamos findando o ano, né? Daqui a pouco vai ter Enem, então tem muitas coisas que a gente está se vendo preocupado, não é culpa de ninguém, né? Não vão depois falar que o Daniel falou mal da Secretaria de Educação, não é isso, a gente está preocupado porque não está se tomando nenhuma medida que possa nos dar uma luz lá no fim do túnel das autoridades maiores, além do que não é o prefeito, que é governador, presidente, né? Então a gente se sente preocupado com a máquina econômica, com a máquina financeira do município também, né? A gente sabe que o município recebeu uma quantia em dinheiro e a gente sabe muito bem que o município não produz dinheiro, ele arrecada. Então, se tudo começar a parar, e já parando, e já está tudo parado, fica muito difícil de girar a máquina pública. Isso é uma conta básica, 1 mais 1 é 2, e se 1 é menos 1, fica 0. Outra preocupação muito grande, acredito também de todos nós, mas minha também, muito, é a nossa agricultura. Estou essa semana, algumas semanas já trabalhando mais para a área da agricultura na Secretaria de Infraestrutura, como motorista da caçamba. E vejo muitos agricultores do nosso município reclamando de tudo, reclamando do giro da Ceasa devagar, do giro das próprias as plantações querendo entrar por causa da seca. Então, está tudo muito difícil. Talvez a gente que está um pouco fora, olhando assim, não está vendo as coisas com uma precisão. Mas eu vou dizer para vocês, e não sou Nostradamus, e também não estou prevendo o futuro, a gente vai sentir, sim, um colapso mais para frente. Mais para frente a gente vai ver como já está caro, as coisas no mercado vão aumentar mais ainda. Como o agricultor está se virando para conseguir manter o seu pedaço de chão, a sua roça, e não está entrando o dinheiro que necessitaria agora, como o Adriano é agricultor, o Luizinho tem plantação. Vocês sabem bem que também não entra esse dinheiro para uma próxima plantio, que tu já tem que pensar lá na frente, tu tem que fazer o giro da máquina. E aí esse dinheiro não é aquela expectativa que está entrando. Óbvio, nós não estamos só falando de dinheiro, a saúde também, né? A gente tem mais casos contaminados e certamente, se for disponibilizado 14 mil testes para toda a população fazer, é óbvio que, acredito eu, que muita gente vai acusar que já tenha passado dessa pandemia, do Covid-19, e não sentiu coisa nenhuma, mas está lá, ele pegou. Então, tem gente dentro do nosso meio, do funcionalismo público, que aconteceu isso. A pessoa não sentiu nada, fez o teste, deu que ele já estava curado, já nem naquela questão de passar, não passou, já curou, deu o que era para dar. Então, e a minha preocupação também, aliás, vem dessa parte, eu fico acompanhando um pouco assim o pessoal apedrejando as pessoas que estão contaminadas, né? Até inclusive a rádio foi fazer entrevista com uma moradora do Muro Tico-Tico, se eu não me engano, para esclarecer quais são os sintomas que ela passou, enfim, a cidadã foi apedrejada pela população. Então, assim,
Já veio essa pandemia para a gente ter um pouco mais de consciência e olhar para dentro de nós o que a gente pode fazer melhor para o próximo, para os nossos irmãos, para o ser humano. A gente ser humano e não a gente ser seres humanos. Né? Uma humanidade em si, e ficam apedrejando a mulher achando que a mulher vai passar, ou quem esteja vai passar para um outro. Né? Um relato também de uma outra pessoa que eu vi no Facebook que ela postou, que a família também pegou, e as pessoas vão lá e apedrejam a família inteira. Poxa, não é assim que funciona, gente. Vamos ter um pouco de consciência. Né? Vai saber se na tua família já não pegou, como aconteceu o caso aqui. Né? É fato, ninguém tá resguardado o suficiente para não pegar esse vírus. É fato isso. Ele está no ar, ele está aí. Né? Então, eu acho que eu peço um pouco de paciência para a população, que depois que passar tudo isso, é como está aquela frase lá, que até a pessoa acho que postou, mas eu vou fazer diferente. Quem bateu, esquece que bateu, mas aquele que apanhou se lembra, e se lembra pro resto da vida. Então, eu acho que vamos ter um pouco de consciência, de paciência. Está todo mundo aflito, nós estamos aflitos, de esperar passar isso. E o importante, vamos olhar para dentro de nós o que nós estamos fazendo para ajudar isso aí. E não é ajudar a ter empatia com o cidadão que tenha o Covid. Não, vamos ter empatia com aquele que não tem e fazer o bem na alegria que ele está também. Se ele está alegre, vamos ficar alegre por eles e não sentir ciúmes, inveja. E se ele está precisando de uma ajuda, vamos ajudar. Agora, parece que a gente não pode ver alguém mais feliz e menos feliz. A gente não pode ver alguém que está com uma doença e acha que vai, através de um telefone ou virtualmente, pegar essa doença e vamos apedrejar eles. É tão fácil falar aqui dentro, né? É tão fácil falar. Então eu peço um pouco de paciência para a população, um pouco de consciência e mais amor nos nossos meios, principalmente na população de Bom Princípio. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu peço que eu possa me retirar, porque eu... Sim. Obrigado. A palavra continua à disposição. Por favor, vereador Júnior. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas, imprensas e servidores aqui presentes. Senhor presidente, hoje, 18 de maio, vivemos o Dia Nacional de Combate à Exploração Infantil. Atuei como conselheiro tutelar e sei que não se trata apenas de um dia, mas de uma ação que requer cuidado diário. Peço que todos tenham a sensibilidade para ver e denunciar quando uma criança ou adolescente está sob exploração. Infelizmente isso acontece e isto é gravíssimo, pois ninguém, nem pai, nem mãe, nem padrasto ou qualquer outro familiar tem direito de tirar dos pequenos a possibilidade de viver a infância. Denuncie ao Conselho Tutelar, sempre que enxergar algo de estranho ou errado, quando se refere às crianças. Delitos como esse podem crescer e fazer mal a toda a sociedade. Quero também fazer referência ao trabalho dos professores e da Secretaria de Educação. Todos temos que nos adaptar a essa nova realidade. E eu sei muito bem que os professores também estão tendo algumas dificuldades neste novo modelo de ensino. Assim como eles, que têm estudo e formação, têm dificuldades, também os alunos e famílias o têm. Faço aqui um pedido, senhor presidente, à Secretaria da Educação, para que estude alguma maneira de deixar as orientações dadas aos estudantes mais práticas, que pensem em alguma forma de apoiar aos pais. Parabenizo os professores, a Secretaria da Educação, aos pais e aos alunos pelo esforço.
A grande maioria está fazendo um trabalho formidável, mas é possível ir além, inclusive com comunicação entre os alunos e professores. Tudo agora exige um sacrifício extra para que a qualidade de ensino não seja afetada. É um novo tempo também para a educação e precisamos nos adaptar a ele. Diante da dificuldade da interpretação, a realização da tarefa fica prejudicada. Todos os méritos ao esforço das direções e professores em manter viva a educação. Mas precisamos proporcionar que as tarefas sejam dadas numa linguagem mais simples e próxima aos pais. Também não posso deixar de citar o belo trabalho feito pela nossa orquestra, pela equipe da administração e todos os nossos grupos culturais, que se empenharam muito para a apresentação do aniversário do município. Foi algo totalmente diferente e surpreendente. Ficamos muito orgulhosos de ver o nosso município na internet e mais, orgulhosos em ver tantos comentários positivos. Bom princípio está de parabéns. Muito obrigado, senhor presidente, a todos e uma boa noite a vocês. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador Seco. Boa noite, presidente, colegas, assistentes do Facebook. Eu quero agradecer uma indicação que eu tinha feito há um tempo atrás sobre boca de lobo em Santa Terezinha, em frente ao colégio, e hoje foi colocado então essas bocas de lobo ali que estavam quebradas. E também eu fiz uma indicação de iluminação, sentido Morticotica, Nova Colômbia, onde nós temos hoje bastante moradores ali, que passam por ali, porque trabalham na Fibrafor, né? E como eu trabalho em turno, muita gente tem que passar aí de noite. Daí eles me cobraram sobre essa iluminação, e falando com os responsáveis, daí foi colocado 2 lâmpadas novas, segunda-feira passada ali, e tem mais um trecho que ainda segue sendo escuro lá. E daí eu fiz essa indicação hoje, para colocar mais uma lâmpada e nós resolvermos esse problema então. E também comentar sobre o asfalto de Nova Colômbia, né, que há muitas horas o pessoal já está trabalhando nessa base lá, fazendo a base. E se Deus quiser o tempo colaborar, essa semana será concluído então o sonho dessas pessoas ali de terem esse asfalto concluído. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Senhor presidente, eu vou ter que bater numa tecla que eu não queria bater mais, já é uma história velha, mas quando os munícipes me procuram, não posso deixar de atender, mesmo assim não conseguindo às vezes resolver os problemas. Já nunca digo resolvo, sempre digo tento resolver, porque eu dependo dos outros. É sobre a rua Olavo Ion, que segundo eles é a Rua da Vergonha, e é uma vergonha mesmo, para quem não conhece, vale a pena olhar. Então eles estão planejando se juntar e vir protestar para não pagar o IPTU. Então, assim, eu também não sei o porquê. Então, será que a nossa assessoria jurídica da prefeitura não tem capacidade de tirar fotos, levar no promotor, pedir uma liberação, então tirar aquele calçamento, fazer uma base, fazer uma estrada normal, até que aquele processo dá um fim? Porque, assim, aqueles moradores precisavam pelo menos uma luz, dar uma explicação para eles. Porque a gente sabe que os processos muitas vezes demoram anos. E mais aqui, o município não quer perder. A mobiliária que fez não quer perder. Aí o povo tem que perder, tem que pagar o IPTU e não tem estrada. Então, assim, eu realmente lamento. Eu não queria bater de novo, mas eu não posso desrespeitar aqueles munícipes. E outra coisa, assim, eu peço mais uma vez também, não por causa de mim, até ontem fui ali na RS 122 olhar aquele serviço deles, e realmente o povo pergunta o porquê não foi reaproveitado aquele aterro. Então eu gostaria, presidente, de repente o prefeito chamasse o engenheiro, fosse na rádio e dar uma explicação para o povo, não precisa dar para mim. Se eu estou aqui no meu 3º mandato, eu sei que eu não sou o melhor vereador, nunca fui, não sou e não vou ser. Mas o pior também não devo ser, porque senão ia dar pelo 3º mandato aqui. Então eu trabalho por todos, para mim são todos iguais.
Então eu gostaria pelo menos que alguém fosse dar uma explicação para o povo. Até tinha um aliado, um ex-político do Partido 45, ontem lá também. E ele também perguntou o porquê não estocaram aquele aterro aqui em cima da RS 122, que nem o colega Darcio, a gente já comentou também, né? Então eu gostaria que alguém explicasse, pelo menos para o povo, o porquê isso não foi reaproveitado. Então, se tantos anos não deu problema, que nem eu falei, o que deu problema foi a infiltração, não foi o aterro. E também não sei se os nossos engenheiros, os nossos responsáveis, secretários, alguém também está fiscalizando, acompanhando aquela obra também. Porque depois a gente sabe que a corrupção, que superfaturamentos é a coisa mais simples que acontece em todas as obras públicas, municipais, estaduais e federais. Há pouco tempo atrás, eu comentei com o colega Luizinho, agora com essa pandemia, sendo feita licitação, tomada de preço, a gente sabe que sempre no meio há algumas certas corrupções na maioria dos poderes públicos políticos, administradores. Então agora a gente está vendo com a carta branca que eles ganharam, que podem comprar sem precisar prestar contas ou sem pedir preços. Agora aos poucos na mídia está aparecendo já a vergonha, assim, os desvios, superfaturamentos. Então eu digo assim, ó, até quando alguém pensa no povo sempre e não só quando quer o voto? Porque na hora do voto tudo é fácil, tudo é simples, e quando estão no poder a maioria só pensa no seu bolso, só pensa nos desvios. Isso é uma vergonha do nosso país. E não sei quem vai mudar, quem vai ter uma consciência diferente que um dia vai pensar, não, vamos ser diferente daqueles outros corruptos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Luizinho. Senhor presidente e nobres colegas, fazer um comentário rápido. Vocês bem sabem de um desastre, aproximado uns 6, 7 anos atrás, quando deu uma avalanche de terra, caiu em cima de uma casa onde faleceu uma mãe e uma filha, aqui no Bonfim Baixo. Esse senhor me procurou após isso várias vezes, eu, na época nem era vereador também, após agora eu eleito vereador, procurou de novo. Esse cidadão Milton Achamachar foi até protocolar junto à Câmara, junto ao secretário Robson, um pedido de ajuda e uma liberação daquela área onde ele residia, senhor vereador Darcio, presidente. O João bem sabe também onde ele mora. E ele está assim, hoje não sabe mais o que fazer. A situação financeira já não está boa para ninguém, imagina para ele. Ele está sendo prestes a ser despejado, de onde ele mora em aluguel. E tem uma sua propriedade lá. E não consegue liberação. Senhores vereadores, vocês que são vereadores da situação, eu já sentei com o prefeito, com ele lá, até o próprio João Rodrigues participou de uma reunião. Ele está assim, não ele só, a família toda, desesperada. Tem área lá, e todos os trâmites de liberação, defesa civil, o geólogo foi junto lá, ver, ano passado foi isso, eu acho, o início do ano. Paulinho da Defesa Civil foi lá também, junto comigo, com o Milton. Estão simplesmente, eu digo assim, francamente, estão enrolando ele. Eu peço sensivelmente para vocês, vereadores, ajudem essa pessoa, a essa família, pelo amor de Deus, que ele saia desse sufoco. Nós falamos de tantos problemas, de coronavírus, essa epidemia que está aí, mas se nós pudermos ajudar uma família, já é uma ajuda. Ele só está querendo a liberação para ele voltar lá de novo, só isso, senhores vereadores.
Eu já não sei onde me agarrar mais também. Já fiz de tudo. Esse senhor já até quis ir na promotoria. Disse, não, calma, não é por aí. E aí eu peço humildemente de novo aos senhores vereadores a situação, que procurem o prefeito, a secretaria responsável sobre isso, o que está acontecendo. Porque eu sei que o geólogo daqui não quer assinar o compromisso lá dele um dia. Mas eu acho que passou 7 anos, ou 6 anos que seja, até hoje nada mais. Foi uma eventualidade, lógico, aconteceu. Mas se vocês puderem ajudar, eu serei muito grato mesmo. Muito mesmo. Pelo menos ajudar essa pessoa, entendeu? A família, que ele volte ao seu lar de novo, faça a reforma da sua casinha. Hoje ele está na frente com asfalto. Ele até, no início, ele recebeu o aluguel social, meio ano, que é o direito que, após isso, não tem mais, do que eu fiquei sabendo. E, como eu falei antes, simplesmente ele quer uma liberação, não quer uma ajuda. Na prefeitura construir a casa dele de volta. Não, ele simplesmente quer voltar de novo para a casa. Só fazer mais um comentário sobre uma preocupação que o vereador colega colocou sobre a epidemia que está no país hoje. Há um que disse, tem uma entrevista hoje da futura ministra da Saúde, ela alegando que a cloroquina, ou que seja o medicamento, ele vai solucionar o problema desse vírus. Eu digo, o porquê, então, não começar a trabalhar sobre isso? Esse distanciamento, afastamento das pessoas, ficar em casa, lógico, as pessoas de idades de risco, concordo. O vírus, que o Daniel falou, o colega, está aí, não tem o que nós fugir, se esconder dele. Lógico, a precaução que nós temos que ter de hoje, álcool gel, limpeza, máscara, luvas. O que significa isso? Para os pés, os sapatos, significa o quê? Higiene, limpeza. Quer dizer que nós somos, então, nós não somos higiênicos. Se nós hoje estamos sendo exigidos, senão nós não teríamos ter um álcool gel, uma máscara, se tivesse feito o decreto também. Aí ninguém ia passar aí, hoje o centro que eu passei, 100%, não vi nenhum. Se eu não vi, de repente pode ter passado por de surpresa assim, não vi, mas eu não vi uma pessoa sem máscara. Parabéns aos bons principiantes. Quando é feito o decreto, estão obedecendo. Porque se a epidemia que está aí, o vírus está aí, nós temos que se cuidar só isso. Que nem meus pais, eles estão em casa, estão se cuidando. Eu sei que é difícil, não conseguem nem visitar os netos, os bisnetos hoje já também. É uma circunstância que veio assim de uma hora para outra, para todos. E eu vejo assim, hoje não há mais uma desigualdade entre rico e pobre, todo mundo pega. E aí eu acho até importante a fala do Daniel, dessa família, pegou o coronavírus. Se de fato isso aconteceu, me desculpe, vão tirar a pedra do telhado dos outros, mas não, o dele também que joga, mas não deles lá. Se receberam o vírus, todo mundo está aberto a receber isso. Eu acho que nós temos que dizer graças a Deus que alguém se manifestou e disse, eu tinha. Até um dia de sessão eu até ia fazer um comentário sobre isso, pelo menos a secretaria dizer, não, fulano, o João Rodrigues, o vereador, está com coronavírus.
aí o pessoal pode cuidar, mas não discriminar as pessoas, me desculpe. Não podemos fazer isso. Mas o nosso povo às vezes é ingrato, não dá considerações, é só pensar no seu umbigo, sempre o seu umbigo. Por que isso? Eu acho que hoje nós somos todos iguais, não há mais essa desigualdade. Pensar sempre no próximo, o próximo, precisamos do amanhã, do colega, do vereador, do amigo, no dia de amanhã. Se hoje nós falamos mal de alguém, amanhã eu vou ter que bater lá na porta, eu falar alguém do mal do vereador Darcio ou do Regis, amanhã eu vou precisar de vocês, e aí? Né? Essa é a minha consideração, senhor presidente, sobre essa preocupação que eu tenho, eu acho que todos os vereadores têm também. Há diz que o governo federal é uma coisa, os estados é outra. Já há para mim, meu parecer, há uma disputa política grande em cima de uma epidemia, e quem está nesse meio é o povo sendo sacrificado, morrendo, em vez de ser unidos, um linguajar só, presidente, governadores e prefeitos, um linguajar só. Se naquele momento o presidente decretar alguma coisa e os governadores não acatarem, como é que nós vamos passar por isso? Essa economia nossa hoje, como até o vereador comentou, vocês vão ver o estouro ainda. Isso é apenas o começo, senhores vereadores, apenas o começo. Eu estou muito preocupado com isso. Eu, como agricultor, imagina empresários que têm milhares de pessoas que têm que começar a demitir as fábricas de calçados. Faz uma pesquisa, quantas pessoas foram desempregadas? Porque ela disse que eu vejo assim, se não houver uma coisa uniforme, que venha lá de cima, e os estados participarem junto com o presidente, ou com o ministro da Saúde, ministro da Economia, a coisa vai desandar. E vai desandar muito. E quem vai sofrer com isso de novo? O povo. O povo que paga impostos e não está sendo visto de bons olhos. Hoje, para mim, é um jogo político. Desculpe o desabafo, mas essa é a minha opinião que eu vejo hoje. Eles não estão pensando no povo que está lá sofrendo, mendigando. Esses R$600, vocês viram as filas? Enormes. Vocês veem quanta pessoa autônoma tem. Lógico, tem deve ter também que, não vamos entrar em méritos, mas deve ter seus aproveitadores também. Mas essas filas dizem tudo. Como está o país? Não está a mil maravilhas, não. É preocupante isso. Preocupante mesmo. Aí, senhor presidente, seria esse o meu comentário. Uma boa noite a vocês todos. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Pedro Adriano, tens a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, aos assistentes, boa noite a todos. Também tenho duas considerações para fazer. Foi comentado antes já também, o colega vereador Daniel, do programa do Globo Rural. Nosso ex-colega Ramiro, vereador nessa casa também, até no mandato passado ainda. A gente pôde, de certa forma, acompanhar lá o início. Ainda no outro mandato, ele até, quem lembra, ele trazia às vezes uma amostra e tal. E aí, as inúmeras vezes em que foi feito teste, mais teste, para chegar então ao produto que ele está hoje, ele está então vendendo e fabricando e produzindo e tal, né? Lembramos também que ele tinha um espaço na Festa do Moranguinho, né, que ele pôde vender os seus produtos. E como todo mundo viu no último domingo, o programa Globo Rural, né, uma baita estrutura, um produto orgânico, na qual ele está ali comprando
matéria-prima de produtores que moram perto. Enfim, é toda uma cadeia que está se começando e que está se fortalecendo. Lembrar aqui também o trabalho da Emater de acompanhamento junto à agroindústria dele. E parabenizar ele, a família e toda a região, o município, em ter aqui em Bom Princípio mais um produto orgânico, diferenciado e de boa qualidade. Em Santa Terezinha também, algumas vezes a gente pediu aquela troca de canos, logo no entroncamento, na avenida. A gente achava que estava entupido, mas na verdade ali, esses canos, raízes da árvore entrou dentro dos canos e não deixou mais a água passar. E por muitos meses, até uma queixa muito grande de algumas pessoas, aquela água ficava empoçada ali na avenida. E junto nos últimos dias a gente presenciou então a troca dos canos, a retirada dos canos velhos que estavam cheios de raiz, enfim, não passava mais nada. E agora a colocação de canos maiores e então consertando esse problema que vinha de anos. Da minha parte é isso, presidente. Quero desejar a todos um bom retorno, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador Fábio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assistentes via Facebook. Presidente, eu fiz um pedido de informações a respeito do calçamento na comunidade do Paraíso do Vale. Fui chamado faz umas 2 semanas no Morro Tico-Tico, onde o pessoal queria saber informações sobre a pavimentação comunitária. E aí eu fui explicando, e de certa forma na administração passada eu estava bastante envolvido nessa questão, né? E aí o pessoal me questionou que tem informações ou tem conversas que na rua Paraíso do Vale não foi feita pavimentação comunitária. Aí até eu não tenho essa informação, eu sei que o colega Daniel questionou isso umas 3, 4 sessões atrás. Não me lembro se veio uma resposta para ele, se veio até, peço desculpa, mas assim, eu não soube responder para aquela senhora no momento. Até porque se não foi pavimentação comunitária, foi meio que injusto com o resto do pessoal, né? Então, que a administração esclareça ou pelo menos publique, então, qual das 2 pavimentações foi feita lá na Rua Paraíso. Da mesma forma que o vereador Adriano e o vereador Daniel comentaram, quero parabenizar a família Flá, na pessoa do Ramiro e toda a família também, porque foi um programa de televisão que nós assistimos, onde envolveu toda a família em primeiro lugar. E parabenizar também Bom Princípio, porque mais uma vez, a nível nacional, foi falado bem. É um produto inovador, tem tudo para dar certo. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estive lá, e ele pegou um tempo, assim, explicou tudo, desde na questão de moer a cana até o produto final. Acho que ele levou mais que meia hora explicando e ali ele já estava todo entusiasmado com a reportagem que ia sair, porque essa reportagem foi gravada uns 3, 4 meses atrás. E ali ele está muito otimista. Isso é bom para Bom Princípio, é bom para a família, e eu eu acredito que tem tudo para dar certo o produto dessa família. E eu acho que a administração, como nós, munícipes, temos que valorizar o que é daqui. Principalmente nessa questão da pandemia, do Covid, valorizar o comércio local. Eu vi, acho que foi no Facebook, que a Prefeitura até publicou a questão da valorização. Sou muito favorável. Eu só tenho uma dúvida, não é só aqui no município, mas eu vejo assim, eu ando em bastante municípios por dia, assim, tenho clientes e visito pessoas, e está meio devagar a questão da contrapartida dos municípios com as empresas. Eu não sei se Bom Princípio já tem um plano, senhor presidente,
de auxílio a empresas, um projeto, alguma coisa nesse sentido. Porque assim tem muitos empresários ou pequenas empresas assim de pagam aluguel, tem a questão de eu vou conseguir me virar mais 15 dias, um mês, depois eu não sei. Então daqui a pouco tinha que ser feito um trabalho, um projeto para se adiantar um pouco. Acho que o município tem que ter um projeto, ou até não é nem questão de criticar o município de Bom Princípio, mas todo o Vale do Caí. E aí, em contrapartida, hoje não se sabe certo aonde agir. Essa deve ser uma dúvida da administração, de como agir, o que fazer, mas é certo que essas pessoas, essas empresas, vão precisar de ajuda, até porque o município é um grande interessado na questão de uma falência de uma empresa. Então, se o município sai na frente e consegue, daqui a pouco até na questão de financiamentos, eu não sei até onde pode se envolver, ou na questão de ajuda em aluguel, que eu estou vendo, tem municípios que daqui a pouco ajudam até o aluguel a empresas. Um caso, não sei se, porque assim, a internet hoje ela está cheia de fake news, né? Então eu vi uma matéria que, se eu não me engano, Sapiranga, a prefeitura está ajudando alguns empresários, algumas empresas com o valor do aluguel. E eu não sei se isso é possível juridicamente ou não é. Teria que dar uma olhada com o pessoal da administração. O que pode ser feito para Bom Princípio sair na frente nessa questão. Da minha parte é isso. Uma boa noite a todos e um bom retorno. Obrigado, vereador. Sim, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, o que de fato o colega Adriano, o Daniel e o Fábio comentaram sobre nosso amigo, produtor rural, e Ramiro Flá. Eu vi no Globo Rural, como vocês assistiram também, eu gostei muito que Bom Princípio entrou na mídia nacional, onde sempre o morango era, lógico, o morango é o símbolo do município, mas quando vem um produto novo, um produtor rural, com a simplicidade que essa pessoa transmitiu essa entrevista com os filhos, olha, é de emocionar mesmo. Parabenizo ele e toda a família. Parabéns a ele e a Bom Princípio. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Desculpe o troféu. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Senhores, também quero me congratular com o ex-vereador Ramiro, um amigo muito querido, por essa entrevista que ele conseguiu, esse espaço nesse canhão de publicidade que é a Rede Globo, né? Parabéns a ele, parabéns à iniciativa de toda a sua família, o trabalho que eles vêm realizando. Vocês me perdoem, é que eu não consigo quase respirar, mas enfim. Sobre ajuda a empresas, existe uma lei municipal e ela já tem aí seus 8 anos, no município ajudar a empresas, ser parceira com essas empresas, não especificamente quanto ao pagamento direto de um aluguel. Existe a compensação do retorno de um percentual de ICMS que essa empresa produz, a partir de pelo menos no segundo ano que ela está em atividade e quando ela se propõe, né, empresas já estabelecidas, quando ela se propõe a fazer um investimento e todo o ICMS que ela gerar será
ela poderá ter de volta 50%. Todo ICMS a mais que ela vai gerar a partir de um investimento que ela fará, ela poderá receber, então, retorno. Existe um programa, ele está disponibilizado no município, já foram contempladas algumas empresas em administrações passadas, e esta administração aqui também hoje, inclusive hoje, está numa negociação, uma possibilidade de, no ano que vem, poder fazer esta parceria com essa nova empresa que está instalando essa empresa de fabricação de máscaras. Sobre a questão do Milton na Xamaxá, eu vou lhe pedir, vereador Luizinho, peça para ele procurar o Ministério Público. É uma via e nós conseguirmos fazer essa ajuda. Porque o Ministério Público, por que o Ministério Público? Porque ele tem força de lei para subrogar a assinatura do geólogo que poderá fazer essa liberação. Eu vou falar em letras mais frias, mas dificilmente, muito dificilmente, qualquer geólogo vai lá e vai liberar essa área para a Defesa Civil, para que o Milton possa novamente se estabelecer. Pode acontecer 1 ano, 5 anos, 10 anos, poderá ficar a família do Milton 100 anos e nunca mais acontecer um acidente de tal monta como aconteceu, a perda da sua esposa e da sua filha e neto. Poderá acontecer muito rapidamente. Então, uma vez que a Defesa Civil considerou aquele espaço de terras com um perigo iminente de voltar a acontecer, com toda certeza, legalmente, nenhum destes da Defesa Civil vai permitir que se faça novamente o uso daquela área, sob risco, pena de perder mais vidas humanas. Entre isto, friamente nós pensarmos, e a família do Milton aceitar, é um longo caminho. Mas se o Ministério Público tomar posse de todas as informações, tá? E em parceria reunir município, Defesa Civil, os órgãos que são competentes nesta questão, poderá se achar, sim, um termo de ajuste para que o Milton não volte ou que volte para sua casa. Então, a minha humilde ideia é de que é o caminho à procura do Ministério Público, e esse então vai acionar as equipes responsáveis e vai discutir com elas. Eles também farão, então, um olhar atento sobre essa questão e vão ajudar a decidir. Eu penso ser razoável quanto a isso. Por favor. Senhor presidente e nobres colegas, obrigado pela parte, senhor vereador Darcio. Você bem sabe que na fala que eu falei, ele quis procurar a promotoria e aí eu disse, calma, não, tranquilo. Vamos primeiro resolver pela via municipal, se der, tudo bem. Eu não quis dar esse afronto ao município. Eu queria que passasse aqui e resolveria aqui, entendeu? Mas já que o senhor colega dispôs o caminho, eu sugiro a ele também, pacificamente, indo tranquilamente, até, senhor vereadores, ele está sendo hoje
tem uma ajuizada, sua dívida ativa, lá, parece que vai até para o leilão, por causa do IPTU não pago, não sei de quantos anos. De antes. Entendeu? Isso, sabe, não tem condições. Ele, não sei quantos mil reais ele tem a dever ao município, aos cofres públicos, em dívida ativa. E está ajuizado lá, está prestes a ir para o leilão, aquela área dele. Mas eu repasso isso, senhor vereador, obrigado pela sua indicação, eu repasso isso. O Ministério Público, vereador, não está lá só para criar litígio, fazer a briga, não é isso. Ele também reúne informações o suficiente para equalizar isto. Não é? O Ministério Público não se procura apenas para romper uma situação diferente, mas ele também está ali para auxiliar e ajudar a toda a população. Não, eu entendo, senhor vereador, não é o que eu quis dizer. Sim, perfeito. Era o fato de não dar esse atrito entre ele e o município, ou eu estiver junto, não é isso. Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Sobre o asfalto também aqui, sobre esse buraco e tal, sobre agora ali a colocação daquela enormidade de cascalho, eu nem sei mensurar, achava que já tinha o suficiente de cascalho ali, quando fui saber precisava o dobro, né? Então, eu não... o que me informaram sobre por que ter tirado aquele material e levado embora? Porque quando a rodovia é construída, ela é construída em camadas, né? Então, para fixar essas camadas e tal, e como é um espaço pequeno para fazer a distribuição e o material para fazer essas camadas é mais difícil de conseguir do que o cascalho, questão de custos, eles estariam então utilizando essa areia e cascalho, que a cada metro colocado será compactado e então elevado até cima. E o outro material, para colocar ele em camadas, custaria muito mais do que está ali. Porque o material retirado, ele acabou se misturando. Não estava mais ali o rachão, ou a brita, ou só areia, ou aquela terra vermelha, né? Foi assim que me foi explicado, né? Eu gostaria também, igual o senhor, a ouvir aqui um engenheiro do DAE responsável e os senhores que tiveram... Pois não, vereador João? Tenho quase que certeza que o prefeito já deu esta explicação sobre isso ali na rádio, recentemente. Quando foi questionado aqui na Câmara, o prefeito deu essa explicação na rádio ali, numa sexta-feira de manhã. Os senhores que têm o contato com o secretário de Transportes, eu sei que o vereador Fábio, certa feita, fez menção aqui que teria tido participação, então, quanto a eles fazerem dar a solução ali pro buraco, por favor, também não se façam de rogados e chamem, por favor, vereador. Senhor vereador, até eu questionei ele, como era um debate que era seguido, era falado aqui dentro sobre isso. O que ele me disse, ele hoje é secretário de transporte, certo? Ele hoje é um fiscal. É subordinado a ele, né? Isso, e a empresa que fez o estudo, que está fazendo a obra, já é uma outra parte de novo. Ele disse que não deixam de fiscalizar, mas eles não podem chegar e impor que tem que ser o mesmo material, ou que até para isso tem engenharia por trás disso, que fez o estudo da obra, né? Então, foi essa colocação que ele passou para mim na época, né? E essa posição nós também temos, assim. Mas como reiteradas vezes é mencionado pelo vereador e tal, né? Então,
não é que isso cansa, mas a gente já foi atrás, né? Recebemos a mesma explicação. Pode ninguém acreditar no que eu estou dizendo, mas está confirmado até que o próprio prefeito, que eu não sabia, que já tinha feito comentário nesse sentido. Mas, enfim, vamos ser otimistas e vamos crer que vai ser solucionado e que, de fato, seja uma forma mais barata e que vá dar solução, enfim, ao término dessa obra. Eu também lamento ao nosso querido professor Olavo Ion, que foi projeto de minha autoria, homenageá-lo e que aquela rua esteja daquele jeito. Não pensem, os senhores, que eu não estou me empenhando igualmente com os responsáveis aqui no município para dar solução. Tenho que dizer que, enfim, tenho a palavra de que será solucionado. Muito em breve, eles vão solucionar, o próprio município fará a solução daqueles buracos, daquelas ruas estragadas. Desde sexta-feira, ou quinta-feira, não recordo, eu estou bastante chocado com o aumento do coronavírus aqui em nosso município. Aliviado, porque o município adquiriu 500 exames rápidos, aquele examezinho rápido, quando você tem logo o resultado. Isso foi adquirido com esse recurso que o Ministério Público liberou. Também comprou 100 exames de contraprova. Isto está acertado com o laboratório da Universidade Fevale, né, porque é feito um exame, é apontado e é necessário se fazer uma contraprova. Se lamenta as pessoas que estão infectadas, graças a Deus, eles estão no sistema assintomático, nem sabiam, estão carregados do vírus, né? Mas todos eles estão reagindo bem e logo em seguida vão estar retornando ao seu trabalho normal. Mas essas pessoas, uma boa parcela delas, faz parte da nossa manutenção de saúde no município. Então, até há pouco a gente fazia leitura nos jornais, esses heróis da saúde e tal, e agora estamos convivendo com uma situação aqui, porque hoje, de fato, a gente não quer ir para um hospital, nem para um posto de saúde, nem para qualquer espaço que cuidem da saúde, por medo de estarmos muito perto, muito próximo a alguém que esteja contaminado. É uma coisa natural da gente, é uma prevenção nossa, de todo cidadão. Mas mais lamentável ainda é o comentário feito pelo vereador Daniel, de que pessoas não conseguem aceitar que outras estejam contaminadas. Dizer sobre isso alguma coisa, a gente tem que primeiro fazer um autocontrole para não sair ofendendo e tornar igual aqueles que atiram pedra, pela sua estupidez, pela sua ignorância. É muito lamentável isso, porque o Covid-19 já foi politizado no Brasil e quero crer que ali no final todos os lados vão dizer, viu, eu estava certo. Viu, não precisava cuidar tanto, não deu tanta morte. Viu, a separação social funcionou, nosso Estado está de parabéns. Aí outro vai dizer,
Minha nossa, mas olha quanto vocês perderam, a economia paralisou. De um modo geral, agora tem estados paralisando completamente, porque o avanço lá foi muito grande. Então, vai haver um equilíbrio tal qual todos os que estão opinando, no final vão ter razão. Mas o que se sabe é que no mundo inteiro essa situação está colocada. Mas nós, tupiniquins, nós nos preocupamos aqui só com o nosso país. O vereador antes falou que os cuidados que nós devemos ter, eles são naturais, são de higiene, mas são os mesmos cuidados que o mundo inteiro está adotando. Então, o sueco, o finlandês, o alemão, o inglês, o americano, todos somos iguais. Nós temos uma amiga que é comum a outros vereadores aqui, morando em Nova York, ela está há 7 semanas em casa, sai uma vez por semana. Ela me relatava que são perdidos trilhões numa Nova York que tem 11 mil milhões de habitantes. Está paralisada. E aqui no Brasil, fica se degladiando, fazendo política com a saúde. Uma coisa que eu abomino há muitos anos, que todo aquele agente político que quer fazer política, quer se vangloriar com a saúde, ele precisa que aconteça uma coisa ruim para então ele aparecer. E eu não concordo com essa coisa ruim. Fazer política sobre isto é trágico. E o resultado final disso, a história sempre mostra. Mas aí a população já pagou. Enfim, eu estou muito feliz com os resultados que o Rio Grande do Sul está atingindo com os programas que estão sendo estabelecidos. Vamos agora aguardar o mês de junho, quando normalmente, mês de julho, os nossos hospitais são abarrotados de gente com problemas respiratórios, né? Como é que vai se comportar? Que Deus nos proteja a todos, não só os bom-principienses, os gaúchos, os brasileiros, como a toda a população mundial, para que passemos o mais breve possível por essa pandemia e consigamos voltar a trabalhar normalmente e reerguer as perdas que estão acontecendo. Não estão acontecendo só para 1 ou 2, para 80% da população. Tem alguns setores que não perdem, ok, nem podem, porque nós precisamos nos alimentar, precisamos sair para comprar, mas eles também estão se expondo muito mais em razão dessa doença. Agradeço a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Também quero deixar as minhas considerações. Nobres colegas vereadores, servidores e internautas. Vivemos situações totalmente atípicas no mundo por conta da pandemia do Covid-19. O que era normal, como o convívio e as visitas aos amigos, estão restritas às lembranças. Isso nos aproxima mais como famílias. Nos aproxima daqueles que muitas vezes deixamos um pouco de lado em nome da profissão. Somos mais pais e mais filhos que fomos até agora. Cuidamos uns dos outros e isso parece ser o lado bom de tudo isso. Na vida pública, certamente é o período mais complicado que já vivemos, pois os cuidados são redobrados e os investimentos precisam ser feitos, ainda mais, na área da saúde. Nós, como Câmara de Vereadores, repassamos R$100 mil, via do 10º, ao município, e vemos eles serem bem empregados. São realizados exames. A cidade está sendo desinfetada, o trabalho da saúde é exemplar e responsável. O município não para, com várias obras e também atendendo solicitações que a comunidade faz há anos, como é o caso do projeto encaminhado hoje, no que diz respeito às ruas e às faixas de domínio.
pois com uma faixa de domínio menor será bem mais fácil regularizar áreas e solucionar questões antigas. Parabéns ao prefeito Fábio Persch pela sensibilidade de encaminhar esse projeto de lei. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 1º de junho de 2020, às 19 horas, de acordo com a resolução da mesa 001/2020. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.